Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de apresentar para vocês a minha convidada de hoje, não esquece de já se inscrever no canal e deixa já o sininho aqui ativado para você não perder nenhum episódio, que tá cada vez melhor aqui, então não esquece, hein? E agora eu vou falar para vocês quem que está aqui comigo hoje. Ela é advogada, especialista em sucessões imobiliária e bancário e muito mais, porque vocês vão descobrir aqui durante o episódio que essa mulher aqui tem um baita potencial e tá fazendo projetos incríveis que eu super apoio, já virou uma grande amiga minha, tem ajudado minha família também, então tô muito feliz de ela ter aceitado o convite e tenho certeza que vocês vão gostar também muito dela. Seja muito bem-vinda, Maristela Moraes. Oi, Cá, tudo bem? Tudo ótimo, e Obrigada você? pelo convite, me sinto muito honrada. Eu que me sinto honrada de estar aqui com você. Eu sei do seu potencial, do seu currículo. Sei que você tem muito conteúdo. Mas, Maristela, aqui, além da gente falar um pouco, né, alguns Sim. conteúdos, algumas coisas para você ajudar o nosso público que assiste, né? Eu Uhum. gostaria também que você falasse quem é a Maristela, que eu acho que a gente não conversa muito sobre você, né? A gente fala muito sobre o seu trabalho, um pouco sobre você. Então, conta aí pra gente quem é a Maristela, conta um pouquinho a sua história, como que você foi parar nesse ramo da advocacia hoje. Bom, eu sou filha única. Eu nasci aqui em Sorocaba mesmo, Uhum. mas meus pais moravam em Itapiraí, na época. Minha mãe era professora lá e o meu pai caminhoneiro. Depois eles vieram para Sorocaba, a gente morava aqui em Sorocaba, e houve um divórcio lá no comecinho dos anos 80. E naquela época era um escândalo, assim, essa situação, né? Eu lembro de pessoas me perguntarem o que que aconteceu de errado. Quantos anos você Eu tinha? tinha menos, quando meus pais se separaram, eu tinha menos de 3 anos. Ah, tá. E durante a infância toda eu escutava pessoas me falarem o que que aconteceu para o seu pai largar a sua mãe. E eu já bocuda, petulante, falava: não, não foi o meu pai que largou a minha mãe. Minha mãe apanhava e ela não podia ficar nessa situação. Nossa. E a vida inteira eu ouvi que eu tinha que ser autossuficiente. Eu cheguei a essa conclusão, vendo a minha mãe ser professora e ter condições de sair de um casamento ruim, Uhum. de se sustentar e de me sustentar. Então eu fui para focar em estudar. Minha primeira tentativa de fazer uma carreira foi a mesma carreira que ela. E na verdade foi para provocá-la, porque eu fui uma adolescente rebelde. Ela queria que Sério eu fizesse mesmo? direito. Aí eu queria fazer música, eu queria fazer fonoaudiologia, eu queria fazer psicologia. E ela falava: vai fazer direito, que é um leque de opções para você. E Uhum. aí eu prestei letras, passei na Universidade de São Paulo, na USP, cursei. No meio da faculdade eu falei assim: eu gosto disso aqui, mas eu não quero lecionar no segundo grau, que naquela época Uhum. era o ensino médio, né? Como chama hoje ensino médio. Aí eu prestei direito. E prestei direito para prestar concurso público. Mas Para você já tinha feito quanto tempo de eu letras? cheguei a terminar a Ah, você chegou a faculdade. terminar? Não É, sabia. eu estava no terceiro ano, do segundo ano para frente, todo ano eu pensava assim: ai meu, o que que eu vou fazer da vida? E aí eu trabalhei com tradução, eu lecionei em São Paulo, eu trabalhei em empresas, Uhum. cada hora eu fazia estágio num lugar diferente. E aí eu realmente vi que aquilo ali não era para mim, principalmente o ensino médio e o fundamental. Aí eu voltei para Sorocaba, me inscrevi no vestibular e não contei para ela que eu ia fazer direito. No dia que eu me inscrevi, Mas foi influência dela ou não? Você realmente aí, se aí, interessou? aí foi uma questão de não, a carreira de professora, ela tá degringolando. Minha mãe foi professora numa época que ainda tinha respeito do aluno, né? A família toda viveu essa situação. Quando eu Uhum. fui para a sala de aula, eu já escutava algumas coisas assustadoras de aluno. Eu super entendo. E aí eu falei assim, então eu vou prestar direito. Eu me inscrevi no vestibular da Uniso e da FAD. E não Uhum. contei para ela. A minha ideia era eu vou lecionar e a hora que eu começar o curso eu pago. E vou contar para ela no primeiro dia de aula. Só que o vestibular calhou de ser os dois no mesmo dia. Um de manhã na Uniso e na hora Nossa. do almoço, né, depois do período da tarde, a FAD. Aí eu corri e falei para ela, eu preciso do carro. Pra que você precisa do carro? Eu falei: eu vou prestar vestibular. Ela ficou tão feliz que ela falou: eu vou te levar na Uniso, eu vou te buscar, eu te pego na Ai, que FAD. legal. Né? E aí eu cursei direito, e quando eu cursei direito, a minha ideia inicial era ser juíza do trabalho. Por Uhum. quê? Porque eu lecionava inglês. Primeiro eu lecionei numa escola maravilhosa, que já não existe mais, que chamava Speak Easy.
Depois eu fui para uma outra escola que era uma franquia e a dona da franquia ela não pagava nosso salário. Ela abria a gaveta, pegava dinheiro para comprar ração para o cachorro, dava para a filha, fazia uma série de coisas e quando chegava o dia do pagamento não tinha salário. Aí eu fui lá na caixa perguntar se meu FGTS estava sendo depositado. Não estava. Na Olha verdade, nem só. registro tinha. Nossa Senhora. Aí eu cheguei na faculdade e falei assim na biblioteca: que livro que eu leio de sexta para domingo para chegar na segunda-feira e brigar com a minha chefe? Para saber quais os direitos que ela não está pagando. Aí a bibliotecária me deu uma indicação de um livro mais curto, eu li o livro inteiro, fui com tudo anotado, chamei os outros professores e ninguém quis ir para briga comigo. Eu já queria ser, né, revolucionária ali. Aí eu fui lá e falei, a situação é essa. Eu fui na caixa, descobri que você não está pagando FGTS, descobri que você carimbou a carteira, mas não tem o registro, descobri todas as irregularidades que ela fez. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou registrar você e você sai no final do semestre. Tá ótimo, porque eu também não quero ficar num lugar desse. Uhum. Aí eu fui lecionar em outros lugares, prestei concurso pro Banco do Brasil, fiquei 5 anos trabalhando no Banco do Brasil. E a ideia era ser juíza do trabalho, porque aí eu tinha me apaixonado pelo direito do trabalho. Uhum. Quando eu estava já tinha me formado, tinha uns 2 ou 3 anos de formada, eu pensei, para eu passar no concurso, eu preciso sair do banco. Pedi licença interesse, que era uma licença não remunerada. Por que sair do banco? Porque o concurso da magistratura, ele exige muito tempo de estudo e exige uma prática jurídica, que dentro do banco eu não podia ter. Entendi. Precisa fazer pelo menos 5 atos, né, como advogada, e você precisa ter uma carga de estudo muito grande. E no banco me tomava muito tempo. Eu não consegui ir para o cursinho era de manhã. Eu fazia uma à noite, mas que não era específico para a área trabalhista. Então, eu me licenciei do banco. Falei, agora eu vou estudar para o concurso. Eu estudei por uns 2 anos, meu pai adoeceu. Nossa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou, né, sobre a questão que seus pais tiveram na sua infância. Você se afastou do seu pai também desde a separação deles ou não? Então, do meu pai eu nunca me afastei. Na infância, não. Tá. Na infância, a minha mãe soube separar bem o ex-marido dela violento do meu pai. Então, eu tinha uma relação muito boa com meu pai na infância. Eu até ontem estava comentando isso com uma amiga minha, uma colega de trabalho, que a gente fala muito que a mulher hoje em dia, ela às vezes se vinga do ex-marido e esquece que o ex-marido é o pai do filho. A minha mãe não teve isso. Isso acontece com muita frequência, né? Por isso que eu te perguntei, porque geralmente as mulheres fazem isso, né? Coloca os filhos contra o pai e também às vezes o contrário, né? O pai também coloca os filhos contra a mãe. E eu falo que, gente, isso aí só prejudica a criança, né? Porque eu cresci nesse ambiente também, desde que eu nasci, meus pais se separaram. E eu também cresci nesse ambiente de um puxa pra cá, outro puxa pra lá. E, tipo, me sentia culpada quando eu estava com meu pai por deixar minha mãe. Me sentia culpada quando eu estava com a minha mãe, defendendo minha mãe, e meu pai ficava chateado. Falava, gente, mas eu sou só uma criança, eu não posso, né, viver ali momentos com a minha família em paz, em sossego. Então, que bom que com você foi diferente, né? Na infância, eu tive uma fase muito boa com meu pai. Meu pai era caminhoneiro. Então, assim, até eu vejo hoje, quando eu faço alguma ação envolvendo criança de divórcio, que eles combinam que a criança, por exemplo, ser entregue às 17 horas do domingo. Dá 17h10, o pai não entrega, a mulher está fazendo um escândalo. Os meus pais não tinham isso, meu pai era caminhoneiro. Então, às vezes, ele ligava da estrada e falava assim, olha, eu não vou conseguir chegar sábado, então eu não posso pegar lá domingo. Posso pegar na segunda-feira? Tudo bem. Minha mãe só falava para mim, ó, seu pai tá na estrada, ele não vai chegar, ele vem durante a semana te buscar. Tá bom. Eu me senti amada, porque ele me deu uma satisfação. Sim. E a minha mãe me respeitava. Ou o contrário, ele precisava sair domingo com alguma carga e ele passava no sábado me buscar. E eu me sentia, né, entendida, acolhida. Quando meu pai, eu tinha uns 8 anos, aí ele arrumou uma namorada com quem ele viveu uma relação meio conturbada a vida inteira. Aí isso me afastou dele. Ele se afastou de mim, eu, né, não entendi bem. Na adolescência, a gente teve uma relação bem conturbada. Na vida adulta, aí ele começou a me ajudar de novo, a gente se aproximou. Ele me ajudou na época que eu entrei no banco, porque eu entrei fora de Sorocaba. O banco, ele chamava a gente e a gente tinha que ir para a agência que tinha vaga. E eu fui para Ibiúna.
É sério que você foi pra lá? Uhum. Eu achei que você só tinha trabalhado aqui no banco. Não, eu trabalhei lá. Ai, que legal. Uhum, Nossa, a nossa história tem bastante vai se sinergia também. cruzando, Que eu também sou de Biúna, né? Uhum. Passei a infância toda lá. E quando você falou também que sua mãe queria que você fizesse advocacia, né? Foi a Uhum. primeira coisa que meu pai falou pra mim também, né? Porque É. assim, ele trabalhou a vida inteira dele dentro do fórum e ele viu, né, os advogados crescendo lá dentro, se tornando líderes, Uhum. depois juízes e tudo mais. E aí ele falava, né, que o sonho dele era que uma das filhas dele fizesse advocacia. E eu era a mais nova dele, né? Uhum. E aí a mais velha foi fazer biologia, nada a ver, né? É. E aí ele falou, bom, agora você é minha última esperança. Daí quando eu falei pra ele que eu queria ir pra área de exatas, mas eu queria fazer realmente ali ou matemática ou estatística, aí pronto. Daí ele ficou super chateado. Ele falou, agora eu perdi a chance, né, de ter uma filha advogada. Mas eu acho assim, falando um pouco de carreira, eu acho que a gente está vivendo uma vida tão longa que a gente vai permeando a vida com e entrando certeza. em carreiras, saindo de carreiras, né? Porque eu fui professora, eu cheguei a lecionar, eu fui bancária. Uhum. Quando eu me formei, eu queria ser juíza. A ideia era ser juíza, eu era uma apaixonada pelo direito do trabalho, realmente, porque eu via a situação de mudar a vida das pessoas. Uhum. Aí a vida me levou para outro caminho, né? E aí eu fui exercer a advocacia mesmo mais tarde, né? Sim. Nossa, mas é legal você falar disso, porque ontem, gente, eu e a Maristela, a gente tava numa palestra que a gente tava falando justamente sobre essa questão, né, das pessoas estarem vivendo mais. Então, quando a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente não fica mais nesse desespero de tipo, ai, nossa, não, agora eu vou firmar a carreira aqui, porque aí logo mais eu vou aposentar. A gente não tem mais essa visão de, ai, nossa, tô preocupada com a minha aposentadoria. A gente tá realmente vivendo mais de propósito hoje em dia. E assim, eu também fiquei 10 anos trabalhando CLT na área de Business Analytics, dados e tudo mais, e depois eu mudei totalmente de carreira. E o legal é que antes, né, as outras gerações tinha muito julgamento. Tipo, como assim? Você estudou isso e não vai fazer isso, né? Ou você tem que ficar 10 anos e 20 anos na mesma empresa. Mas nessa geração que a gente tá vendo hoje, você vê que as pessoas estão em busca mais de preencher aquilo que para elas faz sentido, né? Aquela questão de vou viver o meu propósito. Então tá tudo bem a gente mudar quantas vezes for necessário até se sentir bem. E o propósito pode mudar. Com certeza. Também faz muito sentido isso. A gente vai se conhecendo melhor, né? Porque, assim, a época que eu estava no banco, o que eu vi ali? A gente faz um treinamento básico e é colocado dentro da agência. E quem treina a gente são os funcionários da agência. Lá em Ibiúna, eu tive uma sorte muito grande. Eu tinha funcionários maravilhosos comigo. Então, eu fui muito bem treinada dentro do banco. E com um olhar mais humano. A gente tinha aquele negócio de, olha, se a pessoa pede um empréstimo, coloca um seguro de vida, mas não era empurra um seguro de vida. Uma venda casada, né? Então era assim, oferece. E realmente, às vezes, é importante. Sim. Hoje, eu vejo o seguro de vida com outro olhar, mas isso eu vou chegar ali na frente. E aí, de Ibiúna, eu vim para Mairink. Mairink, eu vim para Votorantim. E Votorantim, eu saí do banco. Você foi chegando cada vez mais perto de Sorocaba aqui. E nessa época, né, meu pai me ajudou muito. Porque o salário do banco morreria em gasolina. Nossa. Porque eu fazia faculdade ainda, né? O pessoal passava no concurso e era chamado em agência longe, alugava um apartamento lá. Eu, no meu caso, eu estava na FAD e eu não queria trancar a faculdade. Naquela época, eu ainda tinha esse entendimento de eu preciso me formar logo, passar no concurso logo, trabalhar a vida inteira ali. Porque era isso. O que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E era 2002 eu entrei na faculdade e 2004 eu entrei no banco. Então era outra visão de mundo mesmo. Nós estamos falando de 20 anos atrás. E aí, meu pai me ajudou muito nessa época, a gente se reaproximou. E aí a gente não perdeu mais o contato. Quando eu saí do banco, ele me apoiou muito, financeiramente, inclusive. E aí eu entendi depois de um tempo também que não era tão saudável o que eu estava fazendo. Porque eu comecei a estudar para magistratura e eu não tinha força de estudar. E eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida ali. Aí eu comecei a estudar um pouco de terapia. Fui estudar PNL. Eu fiz um curso com um senhor que é de Campinas. Aí ele fazia só o nível practitioner. Aí conversei com ele, ele me falou, olha, vai fazer com a Miriam. Fui para o pessoal de Santos, né? Eles têm a sede dele em Santos. Fiz o Master Practitioner lá. Aí comecei a gostar dessa área mais um pouquinho.
eu já gostava desde a infância de ler, já tinha lido Lauro Trevisan na adolescência, mas eu comecei a gostar um pouco mais dessa área. Nessa hora eu comecei a pensar que eu ia para psicologia. Eu falei, nossa, eu vou fazer a terceira faculdade. Mas eu fui protelando um pouco. Meu pai adoeceu, eu Uhum. comecei a cuidar dele. Ele ia para hemodiálise, toda hora tinha algum perrengue de hospital, de E internação, dura que ser filha pronto-socorro. única não tem muita saída, né? É, Tu sobra tudo pra você. e tinha a mulher, mas ela não dava conta e não vamos Aham. entrar nessa seara. E aí eu fui deixando de estudar. Só que esse deixar de estudar, ao mesmo tempo que minha mãe se apavorava, para mim tinha muita calma, porque eu comecei a entender que eu também não estava mais apaixonada pelo direito do trabalho. Eu Uhum. comecei a enxergar o lado do empreendedor. Porque meu pai, nessa época, já tinha um estacionamento no centro da cidade. E Uhum. quando ele se internava, era na minha mão que caía o boleto. Aí eu via IPTU, eu via tinha que colocar alguém para trabalhar ali, eu via, né, uma advertência, alguma coisa, tudo. Eu falava assim, não é que o empregador não é tão ruim assim? Eu tive uma empregadora ruim lá atrás, Sim. Aí, às né? vezes, a gente tira uma percepção, né, do cenário Aham. que a gente está. Ela era uma pessoa desorganizada, ela não tinha a PJ dela separada da pessoa física. Aham. Ela abria a gaveta do caixa dela ali na nossa frente para catar dinheiro para comprar ração pro cachorro. Uhum. Então ela misturava a física com a jurídica, tudo bagunçado, a conta da dona da empresa que era a mãe, com a conta da filha que era professora e coordenadora da escola. Então Uhum. a minha experiência foi ruim. E quando eu comecei a tocar o estacionamento para o meu pai, eu comecei a ver que não, que esse dinheiro é de estacionamento, ele tem que cair no caixa de estacionamento, a gente só vai transferir para a pessoa física no final do mês, depois que a gente apurar, né, as despesas Uhum. do estacionamento. Então, aí eu comecei a ter um outro olhar de não é tão horrível assim. Tem que tratar bem o empregado, tem que, né, uma série de situações trabalhistas são perfeitas para tratar o empregado. Sim. Mas o empregado tem a contrapartida dele também. Comecei a entender uma série Os de coisas. benefícios, né? A segurança e Aí tudo eu mais. já não gostava de estudar direito do trabalho e eu não estava entendendo o que acontecia comigo que eu não tinha força para estudar. Tá. Já tinha feito PNL, coaching, uma série de coisas. Comecei a estudar, a entender sobre direito sistêmico. Aí tinha um curso online de um juiz que trouxe para o Brasil a constelação dentro do fórum. Caramba, eu nunca vi isso. Ele chama Sam Nem sabia que isso Storch. existia. Ele é da Bahia. Ele, na vida dele, pessoal, ele conheceu constelação familiar e falou: nossa, isso aqui se aplicaria ao direito. E eu fui Que fazer esse legal. curso. Assim, porque como eu já não estava estudando para o concurso, eu comecei a procurar outras coisas para fazer. E aí, no curso dele, ele ensina um básico de constelação para poder falar como aquilo se aplica no judiciário. Uhum. E quando ele falava de constelação, eu falava, eu estou fazendo tudo errado, porque eu sou uma filha adulta, eu já tinha ali na casa dos 30 anos, eu saí do banco com uma reserva de emergência muito pequena, e quem está me sustentando é meu pai. E eu estou me emaranhando mais ainda com ele quando eu cuido do estacionamento, tentando impor a minha visão. Então, eu sou a pequena na família em relação ao meu pai. Eu deveria acatar o que ele fala quando a situação é do estacionamento. E na minha vida pessoal, eu já sou adulta, eu não deveria estar dependendo financeiramente do meu pai. E aí eu fui entendendo. Eu falei assim, bom, mas já que eu estou nessa situação, e ele adoecia, ele começou a ficar mais frequente para o hospital, eu comecei, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Uhum. Aí eu comecei a advogar, mas sem fazer divulgação, sem alguma coisa, para ter uma renda minha, De para forma autônoma daí, né? autônoma, para Uhum. ter uma renda minha, para pedir menos do meu pai. E a administração do estacionamento, eu comecei, até nesse momento também, ele tinha passado o CNPJ para mim. Uhum. E a gente teve um estresse, eu falei assim, eu entendi uma coisa. Se você quiser passar o CNPJ para mim, você tem que passar de coração e sair da administração. Agora, Uhum. se você quiser administrar, e quando você está doente, eu administro, eu dou uma ordem, você tira a ordem. Eu dou uma sugestão, você faz o contrário. Nós Uhum. vamos brigar, aí eu vou enfraquecer, né? Aí eu peguei e me afastei. Então eu comecei a ter esse entendimento. Mas fazendo esse curso, eu chorava. O curso era técnico, era jurídico, mas como eu comecei a entender a minha situação ali, eu Sim. chorava assistindo o curso. Então eu falei, eu vou, acho que fazer um curso de constelação no futuro. E muita gente falava para mim, faz o curso da Vera, é perto da sua casa. Só que as pessoas descreviam assim, atrás da padaria, eu não sei aonde, e eu nunca enxergava a casa.
Nisso a Na gente já verdade, tava... era o seu inconsciente já fugindo ali, né, também. Aham. E acho que também não era o momento ali. Aí, 2020, pandemia, meu pai agravou a situação, ficou entubado. Teve uma situação até que eu comentei ontem com o pessoal, né, na palestra que a gente viu, que eu falei da diretiva antecipada de vontades, que o pessoal chama de testamento vital, que no meio da pandemia ele falou para mim assim, o que é entubar? Aí eu falei para ele, não, E expliquei, ele perguntou pra você? porque falava todo dia na Sim. televisão sobre entubar por causa da Covid. E eu peguei e falei pra ele assim, expliquei o que era do jeito que eu sabia explicar também, porque eu não sou técnica, né? Não sou médica. Ele falou, não deixa isso acontecer comigo. No dia seguinte, ele passou mal do problema renal dele e o médico falou, vai entubar. Aí eu falei, não, não vai, ele não quer entubar. E ele falou assim, você tá matando o seu pai. Eu falei, eu não tô matando meu pai. Ele tem uma doença há 7 anos. Ele tem ciência do que ele tem que fazer, ele não faz. Né? Eu consigo muito viver a minha dor e conseguir dissociar, né? Que é uma ferramenta da PNL mesmo, de não sentir ali aquilo. Isso é técnica na hora. Eu falei, eu tô sendo advogada aqui. Ele não quer entubar. Ele vive uma situação. Ele falou pra mim que ele não quer. E o médico botou o dedo na minha cara e me xingava e brigou comigo. Mas você conseguiu entrar no hospital pra fazer isso? A gente tava do lado de fora, a gente tava assim, ele tava na emergência, Tá. né? E o médico vinha conversar aqui comigo do lado de fora. Aí eu falei, não, entuba. Daqui a pouco ele veio, botou o dedo na minha cara e falou assim, eu vou entubar porque é minha responsabilidade. Eu falei, tá bom, é sua responsabilidade, inclusive perante Deus. A minha eu tô assumindo de falar a vontade do meu pai. Sim. Né? Nessa fase, foram 40 horas esperando transferência pro regional, que ele não tinha plano de saúde. A gente estava na UPH ali da General Carneiro. 40 horas sofrendo com aquilo, de ver ele entubado sem ele querer. Foram 60 dias de hospitalização, até que ele saiu. Eu achava que ele não ia sair. Nessa hora eu falei assim, nossa, talvez o médico tivesse razão. Só que a gente teve uma conversa. Ele falou pra mim assim, tudo bem se eu tivesse ido. Porque eu não queria entubar, eu não queria passar por esse perrengue e eu não queria que você estivesse passando por isso. Porque eu fiquei 60 dias dentro da pandemia. Seu pai, ele, além de voltar, ainda voltou consciente. Voltou Vocês consciente. Conversaram. Legal. Né? E ele sabia o que eu passava, porque eu ia ver ele no hospital, chegava lá para visitá-lo. Quando ele estava na UTI, os dias que ele não estava na UTI, eu tinha que dormir lá e colocava uma cuidadora para passar o dia. Só que eu tinha minha mãe em casa. 2 anos só mais nova que ele. Meu pai tinha 74 na época, minha mãe 72. Então, o medo que eu tinha de pegar a Covid na rua e levar para minha mãe, aí eu falei assim, e aí sim, né, eu ia me sentir responsável pela situação. E minha mãe foi muito parceira. Ela sempre foi muito minha parceira, né, nesse sentido. Ela me levava no hospital, ela me dava carona, ela via que eu não estava comendo, levava comida, fazia as coisas. Eu falava, mãe, precisa comprar tal coisa, ela corria. Então, ela sempre foi muito parceira nesse sentido. E nessa hora, quando ele saiu do hospital, ficou 15 dias, aí ele pegou Covid. Ele não tinha Não era vez? Covid, não. A primeira internação era o problema renal. Era o problema renal dele. Porque quem tem problema renal e faz hemodiálise não pode tomar água. Ele pode pegar água e tomar no máximo 500 ml por dia, de acordo com o peso da pessoa. E aí, esse 500 ml não é uma garrafinha de água. É a água do feijão, é a água que você toma um remédio, é o cafezinho. Tudo somado, ele teria que tomar 500 ml. Caramba. E ele tomava 1 litro de leite. Ele comprava Fanta. Ele levava Fanta lá na frente do médico. Leite. Para afrontar, né? E aí, ele saiu do problema renal. Eu achava que ele não ia passar por aquilo. Ele chegou até alta. Passou 15 dias, ele pegou a Covid e faleceu. Não, mas ele chegou para o hospital? Não, na segunda, ele não chegou para o hospital. Muito rápido? Foi assim. Junho, ele adoeceu do problema dele. Ficou 60 dias, 30 dias internado. Deu 15 dias. Perdão, ele pegou Covid. Aí mais 15 ele morreu, dia 7 de agosto. Mas esse período de 15 ele ficou internado também? Nesse período de 15 ele ficou numa clínica. Tá. Né? Porque a Covid veio muito fraco nele. Apesar dele estar super fraco, a Covid não foi tão forte. Mas ele chegou a ser entubado nesses 15 dias, últimos 15 dias? Não. A intubação foi lá no começo. Só lá no começo mesmo. Do problema renal. Caramba. Aí quando ele morreu,
eu pensei, eu não quero tocar o estacionamento, não é lugar pra mulher. Mas assim, Perdão. você... Imagina, fica tranquila. Por que que eu falo que a nossa história tem tanta sinergia, né? Ontem a gente tava juntas lá nessa palestra, gente. E assim, só pra vocês terem uma ideia, eu chorei muito ontem lá. Não só eu, né? Todo mundo que tava lá. Porque a gente tava falando sobre os nossos familiares, sobre as pessoas importantes na nossa vida e principalmente os idosos. Que às vezes a gente não dá atenção devida ao momento de vida que eles estão. Porque a gente tá na correria, a gente tá ali, né, naquela vida que a gente fala, como que é? Automática, né? O piloto automático. E aí a gente tava falando, né, o palestrante que tava lá, o Williams Fiore, né? Ele tava falando sobre a gente começar a dar atenção para essas pessoas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e também porque elas às vezes sentem dores com que a gente também tem, só que elas não compartilham com a gente. É diferente, a gente tá com um probleminha, a gente já chega no dia seguinte reclamando pra todo mundo, desabafando. É. E eles não, eles ficam quietinhos muitas vezes na deles e não falam. E isso mexeu muito com a gente. E aí você contando a sua história, você falou da questão também de lecionar e tudo mais. A minha mãe passou por isso, que a minha mãe também, ela é dessa área, né, educacional. E eu lembro que ela chegou até a apanhar dos alunos dela, você acredita? E aí, você me contando, começou a passar um filme na minha cabeça aqui, né? Que minha mãe também passou por isso. E eu também queria ser professora por conta disso, né? Querendo ou não, a gente vê nossa mãe, a gente fala, ai, também quero. Só que aí eu percebi a mesma coisa que você percebeu. Eu falei, professor, não tá sendo valorizado como deveria. E eu não queria passar perrengue na minha vida, né? Eu falei, então eu acabei indo pra área de estatística, que eu sabia que eu poderia ser professora se eu quisesse, mas que eu poderia trabalhar em outras áreas também, né? E aí, quando você começou a falar agora do teu pai, que não queria ser entubado, é até difícil, eu não quero me emocionar aqui, mas assim... ontem foi um dia também importante pra mim, porque a gente tava falando lá na palestra e passou um vídeo de duas irmãs brigando e tal, e depois mostrou elas se abraçando quando elas eram pequenininhas, né? E aí eu lembrei muito da minha irmã mais nova. E ela faleceu de Covid também nessa mesma época aí que seu pai faleceu. E eu lembro que quando ela adoeceu, que ela pegou Covid... Ela estava totalmente consciente quando a gente conversou, né? Eu cheguei a pegar ela na casa dela. Ela não queria ir no hospital. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos na farmácia? Vamos só fazer um teste de Covid? Né? Pra ver o que você tem, se é realmente só uma dor de garganta. Porque ela falou que tava com dor de garganta. Ela não tava com falta de ar, nem nada disso. Era dor de garganta, só que ela falou que tava muito forte. Eu achei estranho, né? Mas eu falei pra ela, já que você não quer ir no hospital, vamos lá fazer um teste, pelo menos. E deu positivo na farmácia. E aí eu lembro que eu estava sentada no banco da frente e ela no banco de trás. Porque como a gente não sabia, eu falei, fica atrás, eu fico na frente. E aí eu virei pra ela e falei pra ela, eu acho melhor eu te levar no hospital. E ela começou a chorar, que ela não queria, porque ela também era enfermeira, né? E ela queria cuidar do pai dela. E o pai dela estava com esse problema renal. Por isso que eu falei, é muita sinergia tudo que você tá falando aqui. E aí ela falou assim, cara, mas se acontecer alguma coisa com meu pai, quem vai cuidar dele? Eu preciso estar aqui pra cuidar dele, porque ele estava exatamente nesse momento, chegando numa fase que ele ia ter que fazer hemodiálise também. E ela queria estar com ele nesse momento. E eu falei pra ela, mas a gente também tem que cuidar de você. Eu falei, eu vou levar você no hospital, sim. E ela falou, eu não quero ser entubada. Foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Eu não quero ser entubada, porque ela é da área, ela sabia o que era. Horrível. Só que, por que eu te perguntei por como que você falou com os médicos? Porque quando eu cheguei lá, eles não deixavam eu entrar. Não deixavam eu falar com nenhum médico. Eu só falei com a assistente social e ela falou que era pra ficar tranquila, que eles iam fazer o melhor por ela. Tudo bem. E aí, passou 24 horas, eu mandei... E eu tentando falar com a minha irmã, né? Falei, e aí, como é que tá aí dentro? E aí, eu voltei pra casa, né? Porque ela falou que tava bem, que ela ia só ficar no oxigênio um pouquinho ali. E tal, que eles iam fazer os exames. E aí, depois, ela manda mensagem. Tô em casa. Assim, você tá em casa? Eu deixei você no hospital, agora você tá na sua casa? Fugiu. Ela fugir. Ela fugiu mesmo. Ela fugiu. Eu falei, caramba, que danada, né? Porque ela sabia que se ela ficasse ali, ela ia ser entubada. Ela fugiu mesmo do hospital. Eu fiquei brava com ela, menina. Daí fui lá na casa dela de novo. Falei, não, você vai. Falei, só que daí eu chamei o segurança lá no hospital. Falei, você não deixa mais minha irmã sair daqui. E ela não saiu. E isso me fez, assim, por 2 anos me sentir culpada. Você fala, cara, eu falei pra ele não deixar ela sair, ela não saiu. Mas é porque ela não saiu porque ela não sobreviveu. Mas, assim, eu lembro que o dia que ela falou que tinha uma mulher sendo entubada e depois ela faleceu do lado dela, ela falou, nossa, cara,
tô com medo, porque eu tô vendo as coisas acontecendo aqui. Porque ela ficou uns 2 dias ainda consciente conversando comigo. Depois dessa segunda vez que eu falei pro segurança não deixar ela sair, né? E eu falei pra ela, viu, mas você se formou em enfermagem, se acostume com isso, né? Eu ainda brincava com ela. Mas eu não imaginava que isso ia acontecer, eu acho que sabe? a ignorância é uma bênção. Porque eu não sabia. Então, eu não tinha noção do que... Eu tinha uma noção do que era entubar, mas era uma noção leiga. Então, eu falo que assim, tudo... tem coisas que às vezes é melhor... O que o coração não vê... Né? Como que é? O que os olhos não vê, o coração não sente. Tem coisas que às vezes, se a gente não souber, a gente também não entra nessa pilha. E eu não entendi a evolução do paciente. Então, pra mim, tava tranquilo. Certas coisas que eu via gravar. E como eu frequentei esse hospital por 7 anos, eu tinha uma teoria assim: se eles não estão assustados, eu também não tô. Então, se eu não tô vendo o médico correr, eu não preciso me assustar. Se eu não tô vendo o médico... Porque eu entendi assim, as pessoas falam muito mal do sistema público, né? Mas o que eu vi ali no regional? O humano era muito capaz. Os médicos, os enfermeiros, eles eram muito bons. O que faltava era recurso material. Sim, recurso físico mesmo, físico, né? Não tem uma cama decente, não tem dia que falta algodão, uma série de coisas. Mas o médico ali dentro, ele é muito humano. O enfermeiro que está ali dentro do regional, eles são muito humanos. E aí, eu entendi assim, se eles não estão apavorados, eu não tenho razão para me apavorar. E a ignorância é uma benção. Agora, sua irmã, ela, por ser enfermeira, ela conhecia a evolução do problema. Sim. Né? E uns dias antes de ela estar internada, ela estava na linha de frente. Entendeu? Então, ela estava vendo tudo isso acontecer. E foi uma loucura, né? Tava muito cheio. E ela também estava sem plano de saúde. E ela... Tanto é que ela nem conseguiu ir pro regional. Ela foi pra UPA. Porque era o único lugar que tinha. E ela ficou numa UTI improvisada. E a gente não conseguia vaga nem na Santa Casa, nem no regional. Então, assim, foi realmente desesperador pra gente, né? O meu pai era... O primeiro cocriador que eu conheci da vida foi o meu pai. É mesmo? Eu brinco assim que o mar abria pra ele. Porque desde a primeira internação dele, não tem vaga, não sei o que, nanã. Daqui a pouco alguém me falava, vai levar ele. Eu falava, já? A única vez que realmente isso demorou foi essa do dia 6 de junho, que a gente ficou 40 horas para ser transferido, né? E nesse dia eu lembro de rasgar com eles, com o pessoal do hospital, da UPA, mas não pelo tratamento, por nada. Porque eu falava assim, me deixa pra minha casa, eu moro a 10 minutos daqui, eu preciso tomar um banho. Eu saí de casa sem banho, eu tô 40 horas aqui já. Né? Eu preciso lavar minha cabeça, deixa eu ir pra minha casa, eu volto em 10 minutos se vocês me falarem que a ambulância tá chegando, eu chego antes. E eles não deixavam. Então, nesse dia, eu rasguei com o pessoal do hospital, mas eu sempre tratava de boa. Eu lembro de uma outra vez, uma outra situação na Zona Norte, que a mulher falava assim, você tem que brigar pelos seus direitos. Eu falava assim, vou brigar com o enfermeiro que tá aqui? Tá faltando coisa, não é o enfermeiro. E nessas horas tem que ter empatia também, né? Porque a gente sabe que eles passam cada perrengue lá. Então, pra mim, a porta sempre abria. E o que aconteceu? Nesse dia eu tive o embate com o médico. Nesse dia eu prometi que todo mundo que precisasse eu ia fazer DAV. Eu ia aconselhar que DAV é diretiva antecipada de vontade. Eles chamam de testamento vital, que na verdade não é um testamento. Testamento se abre depois que a pessoa falece. Tá. Mas é uma diretiva. Você nomeia um procurador para você, caso você não esteja consciente, e você diz o que você quer de tratamento, o que você não quer, o que você aceita. Aceito receber transfusão de sangue ou não, aceito intubação, e você pode mostrar para o médico. Se o médico brigar com você, você fala assim... Mas a gente faz isso antes de pegar qualquer doença. Tipo assim, não preciso estar ali no hospital. Não. Se eu quiser ir hoje lá fazer, eu posso. Sério mesmo? E nesse dia do médico... Como que é o nome mesmo que você chama falou? Diretiva Antecipada de Vontade. A gente fala DAV. Vai no cartório e faz. É uma procuração pública, é uma escritura pública. Caramba. Né? E nesse dia eu prometi que eu ia fazer isso. Porque quem quisesse, virou minha briga de vida. Eu tenho a briga com as mulheres, né? Que é... Depois eu quero que você fale falar mais sobre isso também. E essa é do idoso. Porque eu fico pensando assim, quanta gente não é respeitada? A pessoa fala, eu quero ser cremado, o filho não respeita. Né? Ou nem sabe. Porque você falou, né? A gente tava na palestra ontem, às vezes o idoso fica quietinho. A minha mãe, ela fica quieta. Quando ela vem reclamar, já é pra levar no hospital mesmo. O meu pai, não. Ele era assim, tô com uma dorzinha aqui, vamos pro hospital. Ele fazia um escândalo. E a minha mãe, ela já mais quieta. Quando ela reclama, eu falo, tem que levar no médico. Ela vai por conta, ela não conta, ela faz o exame por conta. Ela é bem mais autônoma que meu pai. Meu pai já gostava
né, de qualquer coisa criar um alarme. E aí, então assim, eu dizia que meu pai abria, as coisas abriam para ele. Toda vez que ele era internado. Nessa primeira, a único embate que eu tive foi com esse médico no dia, em junho. Das outras vezes, o caminho abria. Eu era a primeira a ser chamada para atendimento médico. Quando não era, eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Muita coisa me marcou ali. E quando ele saiu, teve alta, que ele foi para uma clínica, o dia que a gente descobriu que ele estava com Covid, a gente levou ele para o pronto-socorro. E aí eu cheguei no pronto-socorro, ele entrou naquela parte que realmente estava isolamento. Ninguém entrava ali. Daqui a pouco o segurança veio e falou para mim assim, doutora Maristela? Aí eu fui entrando, né? Estão chamando você lá dentro. Eu fui entrando. Aí eu pensei assim, doutora, mas como que ele sabe que eu sou advogada? Aí eu pensei, não, ele não tá me chamando de doutora por ser advogada, ele tá achando que eu sou médica, me mandaram entrar. Aí eu entrei na porta que era proibido, eu vi a cena como é que era lá dentro, que o pessoal ficava isolado com plástico entre um e eu outro. cheguei a entrar também. Eu olhei, era assustador para quem nunca tinha entrado num hospital. Eu já tinha entrado algumas vezes, mas aquela vez foi bem assustadora de ver como as pessoas estavam. E aí o médico que atendeu aquele dia meu pai era um que estava sempre no plantão da UTI. E aí ele sabia da história da intubação. E ele falou assim, nós vamos conversar os três aqui. O senhor quer ser hospitalizado de novo? Ele, não. Tem condição de manter ele com oxigênio lá na clínica? Eu falei, tenho. Aí a gente pagava o oxigênio, ele ficava só no oxigênio. E ele estava melhorando. Eu achei, agora passou o perigo. Ele estava com medo. Né? Eu falei, agora passou o perigo. E aí, num dia de manhã, me ligaram, seu pai está tendo uma parada cardíaca, corre aqui. Quando eu cheguei, ele já não estava mais lá. Né? Mas aí que vai nascendo as situações da gente. Eu pensava em ir para o direito médico, direito da saúde, mas essa situação eu não tive força para ir ainda. Mas tem alguém que faz para mim quando eu tenho um cliente que precisa dessa situação. Mas quando ele faleceu, eu voltei e falei assim, estudar direito do trabalho, eu olhava aqueles livros, eu falava, eu gosto disso, mas eu não sei se eu quero mais estar nisso, porque agora eu olhei os dois lados. Eu olhei o lado do empreendedor e eu olhei o lado do empregado. E eu sou capaz de equilibrar. Eu já não tenho mais aquele olhar apaixonado pelo direito do trabalho, porque às vezes eu sei que é o empregado que está errado. Eu vou estudar para outra coisa. Aí eu não sabia o que fazer. Estava fazendo esses cursos de constelação familiar, no direito sistêmico ainda. Você chegou a fazer mesmo o curso de constelação, então? Aí eu fui fazer o curso da Vera, que era na minha rua. Quando me falavam, a casa? Achei a casa na minha rua, não era atrás da padaria, não era em lugar nenhum, era na minha rua. Só que estava tudo fechado. Aí comecei a fazer híbrido, né? O curso. Fiz as 2 formações em constelação familiar, com pessoas e com bonecos. E por um momento eu achei que eu ia para terapia. Só que aí os casos que vinham eram de mulheres. Aí eu resgatei aquela criança que lá atrás falava, né? Que a mulher tem que ser autossuficiente. A conversa que eu tenho quando vem mulher para mim em situação de divórcio, eu vou pensar mais um pouco. Eu falei, não pensa, a tendência é piorar. Eu não tenho dinheiro, junte. Né? Eu comecei a ter esse olhar. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou para a área de família. E aí depois, quando eu curei a situação com meu pai, quando eu curei a situação com a minha mãe, quando o inventário do meu pai mesmo eu não toquei, porque eu ainda não tinha força. E aí eu entendia o sistêmico. Eu chamei minha prima, que é advogada, e falei, faz para mim, porque eu não tenho força. E ela me dava umas broncas mesmo. Estela, você é adulta! Quando eu falava, eu não sei o que eu quero. Né? Ela falava... mas são fases, né, da nossa vida. Sim. Mas quando o seu pai faleceu, você já estava em paz ou você já estava curada disso? Não, eu tinha muita paz de que eu fui presente nos momentos, eu deixei de fazer coisas para mim, para estar ali, né? Eu tenho uma paz muito grande que eu cuidei. A minha mãe falou isso para mim no dia. Ela falou assim, você cumpriu sua missão. Né? Deixa eu te dar o nosso uau aqui, que eu já tava até esquecendo deles. Obrigada! Olha, sei que sua história ainda tem muita coisa pra você contar aqui, mas só o que você contou até aqui, primeiro, separar a questão do pai e do marido. Não é todo mundo que tem essa maturidade, né? A questão de você também, mesmo depois dos desafios que você teve ali com teu pai, você olhar pra ele com outro olhar e cuidar dele, né? Nessa idade mais avançada, que também não era uma responsabilidade sua, né? Mas a gente, como filha, a gente acaba sempre cedendo. E a gente fala, nossa, né? É meu pai, eu preciso estar ali. E eu fiquei muito, assim,
emocionada mesmo na hora que você falou que você iria fazer isso por qualquer pessoa Davi, né? Davi. Fala. O Davi pra qualquer pessoa, porque você sentiu na pele a dor do teu pai ali, de querer ter a voz dele. Né? De tipo, o que eu quero e o que eu não quero. E eu vejo isso, porque na minha família, sabe? A gente já perdeu muita gente. E sempre gera essa discussão. Desliga, não desliga, faz o quê? Ele queria doar órgãos, não queria. Fica nessa discussão, porque às vezes a gente nunca para pra perguntar o que a pessoa quer, né? E, na verdade, assim, a gente vem de um país cristão que é meio um tabu falar da morte. É a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, por que não pensar como vai ser e não dizer para as pessoas? A minha mãe fala muito que ela quer ser cremada. Aí eu falei, tá bom, sou só eu para decidir, então tá tudo certo. Só que outro dia eu fiz ela contar a história para minha tia do que ela quer. Porque eu falei assim, vão me julgar. Minha mãe fala que ela não quer velório. Aí eu falei, imagina se eu falar que não vai... Meu pai não teve, porque era Covid. Então, assim, ele morreu às 7 da manhã, às 10 a gente tava com tudo resolvido para enterrar as duas. Na minha família foi assim também. E foi até triste, porque a minha irmã era muito querida, né? E ela queria ter todo mundo perto dela. E ela falava que ela queria doar os órgãos dela quando ela fosse embora. E infelizmente nada disso foi possível. Né? Não tinha opção. A gente não teve opção. Mas numa situação que a gente tem opção, você fala, caramba, né? O que a pessoa gostaria pra gente honrar, pelo menos nesse último momento, né? E o brasileiro não tem. Eles não se organizam com patrimônio. Fala, quando eu morrer, vocês se viram. Gente. Nossa, isso é a pior coisa. Se você tem a possibilidade, organize. Porque o se virar é difícil. E só quem passa por isso sabe a dificuldade, né? A família tá toda dolorida pelo luto. E aí tem 60 dias para não pagar multa, porque o Estado ainda tem isso. Se você não corre, não dá entrada no inventário em 60 dias, existe uma multa. Então, pense o que... Eu sempre falo para as pessoas, pense o que você gostaria, deixa organizado. Faz no mínimo um seguro. Peça um dia para um advogado fazer uma conta para você de quanto custaria um inventário. Para você fazer um seguro de vida que seja. Então, aí eu já tinha isso com meu pai. Já tinha mais ou menos organizado. E uma hora lá, porque era a minha vontade mais do que a dele, que ele sentasse e organizasse, era muito mais a vontade da mulher do que a do meu pai, ele fez. Mas chegou um momento que ele desorganizou. Ele foi lá e comprou um terreno. Né? E aí eu tinha que lidar com isso. Então eu sei o que o cliente passa, né? Eu sei a vontade do filho de organizar. Só que o que acontece? Falando do sistêmico, falando da constelação, quando a gente começa a impor a vontade da gente, a gente está sendo grande. E o pai, perante o pai, a gente sempre vai ser o pequeno. A gente pode ter 40 anos, 50 anos, só que a gente é o filho do pai da gente. A gente é o filho da mãe da gente. Ele manda, a gente obedece, né? Essa é a ordem. Aí uma hora a gente fala, eu sou adulta, eu vou decidir por mim. Mas quando é patrimônio dele, é dele. Foi ele que construiu, né? A minha mãe já tem muito isso, assim, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou gastar. Eu falei, vai lá, isso mesmo, viaja, curta e gaste. Porque eu tenho essa consciência hoje. Não adianta eu querer impor para ela, guarde tanto, faça isso. Não, vai viajar, né? Seja feliz. Agora, tudo foi um aprendizado. Daí, 2020, eu comecei a advogar mesmo. Fui primeiro família, sucessões. Quando eu terminei o do meu pai, o inventário do meu pai, eu falei, agora eu vou fazer o dos outros, né? Agora eu tenho força para fazer. Que eu entendi. Você sentiu que da sua maior dor veio o seu maior propósito ali também. Porque essa conversa, entender o olhar do filho, ver o pai vem falar, muitos idosos vêm falar para mim, filha, eles querem que eu faça isso. E é a sua vontade? Eu dou só aquela perguntadinha, né? É importante. O que você quer? Porque assim, eu entendo que o filho tá mais atualizado, né? Do que é o mundo hoje. Sim. Vou dar um exemplo assim. Tenho muitos amigos que os pais construíram casas enormes, chácara, tem casa na praia, que era o sonho do pai. Aí ele fala, eu tenho que manter aquela casa na praia porque é o sonho do meu pai. É o sonho do seu pai. Não é o seu. Não é o seu. Você quer manter essa casa mesmo? A gente vai numa pousada e tá tudo bem. Você tem casa na praia, você tem que ter manutenção, zeladoria, não sei o quê. Segurança. Quando você vai na pousada, você chega lá, tá tudo limpinho, você usa, vai embora, né? Deixa do jeitinho que tava lá antes. E não tem essa despesa. Então, eu falo assim, é o sonho do seu pai. Manutenção de chácara, carro que pai tinha. Igual você falou do estacionamento. Você falou que você não queria mais tocar, né? Porque não é um negócio para mulher. E ele mesmo já falava isso. O que você vai fazer depois? Você já parou para pensar?
Eu falei assim, calma, a gente aluga, a gente vê o que faz. E é o que tá acontecendo hoje, né? Mas é uma coisa assim que eu entendo esse olhar. Eu entendo o olhar do pai por ter olhado para o sistêmico, por entender as leis sistêmicas. E entendo a pele do filho, porque às vezes a gente quer impor o que a gente, Sim. né? Mais um uau pra você, fantástico. Obrigada. Muito legal trazer essa visão, porque realmente é o que você falou. Tem a visão dos dois lados, né? E tem que ter muita ética e muita empatia para entender isso e tomar a melhor decisão, né? Como advogada ali na frente dos clientes. Entender quem eu sou aqui. Eu sou advogada, eu tô aqui para dar um olhar técnico. Eu não tô aqui para impor a vontade, comprar a briga de ninguém. Sim. Né? Principalmente quando é consensual. Não tô para criar mais caso aqui, eu tô para compor um acordo. Então, vamos entender o lado desse, vamos falar o porquê que esse entende desse jeito, por que esse quer daquele jeito. Então, eu fui para essa área de sucessões depois de 2020 para cá. Entendi. Então, com um olhar trabalhista, às vezes, porque o direito do trabalho é meu repertório, tá em mim ainda. Querendo ou não, né? agrega de alguma forma ali, Como né? que a gente vai olhar essa empresa que o seu pai deixou? O que você vai fazer? Você vai tocar, né? A governança da família ali. É gostoso quando a família procura antes mesmo, porque aí você pode contar todas essas possibilidades. Uma empresa grande... Vocês, os filhos, vão tocar? Não. Então, vamos preparar essa empresa para ela não ter o membro da família como administrador direto ali, no operacional, ou não, vai ser vendida depois, é da vontade de todo mundo ficaria feliz com isso. Então, é um olhar que a gente tem preventivo e depois que aconteceu. Porque o brasileiro normalmente deixa por depois que aconteceu. Né? Mas hoje eu percebo muito mais famílias e eu percebo principalmente depois da pandemia. Porque na pandemia foi o boom, né? E assim, a questão não foram uma, duas pessoas que foram embora, foram várias. E teve famílias que perderam, sei lá, 5 pessoas próximas, né? No meu caso, por exemplo, foram 2 pessoas próximas. E aí, quando a minha mãe, por exemplo, se viu sem a filha, que era a mais nova, que ela ainda, querendo ou não, era mais perto que estava dela ali. E o marido, que era quem sustentava a casa e quem administrava tudo, porque ele era contador, né? Então, além de ele administrar a parte da empresa dele, ele também administrava as contas da casa e tudo mais ali. Então, quando eu vi essa questão... Primeiro, eu não conhecia nada de inventário, né? Do nada, a gente tem que entender sobre tudo. E aí, pede ajuda de advogado, e é isso e aquilo. E aí, também entra essa questão que eu acho que... Aquilo que você falou, né? De sensibilizar ali com a história das mulheres. Porque, muitas vezes, dentro de casa, quem cuida do financeiro é o homem. E aí, a hora que ele não está mais ali, principalmente de forma repentina, você não tá preparada pra isso. E eu lembro que minha mãe não tinha nem a senha do banco. Eu falei, e agora, né? Tipo, foi assim, um desespero total, porque a gente precisava pagar despesas de funerária, de não sei o quê. E aí, advogado. E aí, todas as despesas também da parte burocrática, que a gente sabe que não... Hoje eu sei, né? Que não é pouco. Então, assim, eu vi esse desespero da minha mãe. Tentei ajudar ela de todas as formas, sem nenhum conhecimento. E lógico que um advogado nessa hora é crucial. Mas se você não tem um seguro ou você não tem um preparo, né? Tipo, um caixa ali para que você realmente, né, consiga lidar com toda essa situação e ainda poder viver o seu luto, né? É realmente desesperador. E não só, lógico, na pandemia todo mundo passou por isso. Mas hoje eu falo que, né, para morrer basta estar vivo. Mas na lei natural... Geralmente, os homens falecem antes das mulheres. E existem N motivos que explicam isso, né? Inclusive a ciência. Mas o que eu percebo? A maioria das vezes é a mulher que passa esse perrengue. Sim. Porque ela se vê sozinha, cheia de coisas pra resolver. E às vezes não tem nem o conhecimento e nem o dinheiro pra resolver. E você sentiu essa sensibilidade na hora de tomar essa decisão de ajudar as mulheres? Fala um pouquinho agora sobre esse projeto que você tá pensando aí de mulheres. Na minha vida, né? A minha mãe era professora, ela tinha um cargo já na rede estadual, então ela tinha condição de sair de casa. Ela alugou um porão primeiro, numa casa, depois ela ganhou um dinheiro de um tio, comprou um terreno e construiu uma edícula. Então ela tinha condições, mas o que eu mais vejo hoje é a mulher assim, ela deixa tudo na cargo do marido.
até as mais idosas, e de repente o cara pira, não sei o que acontece, ele pede o divórcio. Ela não tem ideia de Também é quanto outra tem. possibilidade, né? Não só a falecer, mas também acontece isso. Ela não tem ideia de quanto tem no banco. Ela não tem ideia se é devedor ou credor. Ela não tem ideia do patrimônio. Às vezes o cara já está comprando patrimônio no nome dos filhos para burlar. Às vezes está fazendo um negócio escuso e ela não entende nada. Ela tem um cartão de crédito que ela faz no supermercado, que ela paga a unha dela. E aí, quando tem esse rompimento, ela não faz ideia. Aí ela vem e fala assim pra você: olha, eu queria isso, não sei o quê. Eu falei assim: você tem um documento? Não tenho. Você tem não sei o quê? Não tem. Quando você fala de custo, o processo custa tanto, mas a sua família é abastada. Ah, tem o valor. Ela não tem esse valor. E assim, se a pessoa ganha até 3 salários mínimos, a gente pode falar pra ela: ó, você pode ir pra defensoria pública, né? Mas às vezes não dá. O padrão de vida que ela já tinha, que ela já gozava, era muito alto. Não vai para a defensoria pública. E ela não tem o dinheiro da consulta, ela fica brava com a gente. Ela briga com a gente quando a gente fala da situação, mas infelizmente é isso. A mulher tem que ter mesmo que comunhão de bens, o que tem dos dois é dos dois, mas tem um dinheiro no seu CPF. Saiba o que está acontecendo. Não é para ir lá e criar uma rotina de ver o livro, esse tipo de coisa, do caixa da família. Mas é uma rotina de saber, porque pode, de repente, ser internado. Pode, de repente, vir a faltar. Pode acontecer um divórcio repentino. O divórcio nunca é repentino. Os sinais vão sendo dados. É que a pessoa, às vezes, não está enxergando. Ou não quer enxergar, né? Não quer enxergar. Né? Mas tem que ter essa situação, porque ela não consegue. Aí ela se vê sendo despejada, às vezes, da casa que ela estava, porque o cara cria uma história no judiciário, conta, às vezes vive uma união estável e ele sai de casa e fala que ela que está lá morando na casa e ela, a partir de agora, é obrigada a pagar um aluguel, né? Que ela não tem esse dinheiro. Mas a mulher não tem dinheiro para fazer um supermercado. Então, a minha mãe não passou por isso. Ela passou perrengue porque tinha um salário baixo, né? Como professora. Mas ela não tinha essa situação de não conseguir sair de casa e alugar uma casa. Ela passou pelo divórcio, passou por essa situação. Eu vi muitas outras mulheres ao longo da vida tolerarem casamentos ruins perto de mim. De medo, né? De medo de como que ela ia se virar sozinha. Como que vai se virar sozinha, vai ter que trabalhar. Eu vi muito isso também. Então, eu comecei a criar em mim isso. Eu tenho que ser autossuficiente. Eu tenho que ser. E quando eu recebo essas mulheres, eu falo assim, gente, eu preciso criar uma palestra, um olhar, né? Porque a gente não consegue atender todas. A gente vê a situação de violência doméstica. A mulher acha que a violência doméstica é só agressão física, mas é essa agressão patrimonial, quando o cara desvia dinheiro da família. Recentemente eu atendi uma moça que ela falou assim para mim, há 1 ano atrás, eles tiveram uma grande briga. Aí ela chegou a pensar em se divorciar, só que ele falou que ia mudar. Não muda. Ele já vem fazendo a mesma coisa há muito tempo. Eu falo que pau que nasce torto, nunca se endireita. Exatamente. O Tchan já sabia. Ai, gente. E aí, ele fez uma proposta para ela, que a partir daquele momento ela pagaria as contas da família e ele ia guardar um dinheiro para eles construírem uma casa ou comprarem alguma casa, alguma coisa assim. O ano passado. O que aconteceu? Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha sustentando a família. Ele saiu de casa. Ela não tem o dinheiro nem para o próximo mês. Nossa. Né? E o bonito saiu com uma reserva. Então, é esse tipo de coisa que eu começo a olhar e falar, eu preciso falar com essas mulheres. Sim. Né? Eu preciso alertá-las. Já vi família muito abastada, com rede de posto de gasolina, que a mulher não tinha senha. O cara falece num acidente de carro. Nossa. Ela não tem a senha, ela só tem a senha do cartão dela, que é um cartão do marido, né? Não, ela... O que ela faz? Os filhos também, eu acho que nesse sentido tem que estar a par. Com meu pai eu não tive esse problema. Como eu comecei a tocar o estacionamento, foi meio orgânico a coisa. No primeiro dia que ele foi internado, eu peguei dinheiro do caixa, paguei, fiz um negócio errado, mas depois eu anotei tudo e organizei. A partir de então eu tinha senha, a partir de então eu tinha a situação, né? Eu sabia da onde, tirei daqui, anotava ali, fazia, tinha uma noção. Mas eu vejo que as pessoas não tinham isso. Então, eu comecei a falar com as mulheres nesse sentido. Educar, né? Conscientizar.
Eu vejo a minha mãe, trabalhou a vida inteira, tem uma aposentadoria razoável, vive num padrão de vida bom. Por quê? Porque desde o começo ela viveu assim, Uhum. né? Ela não precisou depender de ninguém. Ela foi feliz no sentido de criar uma carreira para ela, saber que ela precisava ser autossuficiente. E hoje ela vive uma vida autossuficiente. Uhum. Então, eu vejo assim, eu comecei a falar com mulheres, falar com as pessoas. Às vezes o homem acontece também. Uhum. Já peguei situação inversa, que a mulher é que faz isso, mas é raro. Normalmente é a mulher que passa esse perrengue na hora do divórcio, na hora da viuvez. Então aí eu comecei a criar esse projeto de vamos falar com mulheres, onde eu posso, eu tô falando, explicando. Que legal, uau, mais um uau pra você. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Você sabe que eu te apoio muito Obrigada. nisso. Inclusive, mês que vem, a Maricela vai palestrar num evento meu para conscientizar mesmo a mulherada o quanto que isso é importante. E eu falo que assim, tem dois caminhos, gente. O caminho do primeiro você passa o perrengue e aprende na raça, ou o caminho de você se previne através do conhecimento da educação e evita que isso aconteça com você, né? No meu caso, não aconteceu comigo, mas como aconteceu, né, com a minha mãe, com pessoas próximas, com o meu sogro também, que faleceu há 2 anos atrás. Então, assim, foram muito próximos da gente. Então, eu e meu esposo, a gente conseguiu tomar conhecimento nas dores dos nossos pais. Então, o que a gente fez, né? Eu vou falar o que a gente fez, depois você pode até complementar aqui se você tem alguma outra dica para as pessoas, pra gente já deixar aqui algum spoiler aí. Mas, assim, basicamente, o que a gente fez? Primeiro, a gente entrou num sistema de organização financeira. Então, os dois têm a senha e lá a gente coloca tudo que a gente tem, tanto da empresa quanto pessoal, contas a pagar, contas a receber, investimento, seguro, tá tudo lá dentro de um sistema. E eu, inclusive, passei dados pro meu pai por e-mail. Porque eu falei, se vier a faltar eu e o Lucas, você tem acesso. Porque eu sei, meu pai também é muito organizado. Eu falei, então pelo menos alguém, né, vai ter acesso. Porque a gente viaja muito juntos também, né? Eu e ele, imagina, acontece alguma coisa, ninguém vai ter acesso. E a gente tem seguro de vida, a gente tem tudo. Então a gente tem tudo muito organizado numa nuvem. Ou seja, pegou fogo no apartamento. Ainda assim, tá dentro de algum lugar que alguém vai ter acesso. E além disso, a gente também fez o seguro de vida já projetando, na ausência de um, qual seria a dificuldade do outro, e na ausência do outro, qual seria a dificuldade desse primeiro. Então, a gente já fez todo um planejamento, junto com uma consultora também de seguros, para saber o quanto que a gente teria que pagar de inventário, quanto que a gente teria que repor ali, né, de renda extra, para que o outro não sinta o baque ali, talvez, de que caiu o padrão de vida. Então, a gente fez um baita planejamento e a gente paga esse seguro, tanto eu quanto ele. E, além disso, a gente contratou uma consultora financeira para a gente entender as despesas individuais de cada um. Porque, assim, na ausência por motivo de falecimento, a gente tem o seguro. Na ausência por motivos de separação, a gente também tem que entender o custo de cada um. E a gente também tem estratégias para que cada um... E a gente tem que ter estratégia para cada um seguir o teu caminho sozinho também, né? Então, assim, eu falo que hoje a gente tem tanta segurança, só tem uma coisa que eu ainda não resolvi, tá? Que é a questão dos cachorros. Se um dia acontecer algo com a gente, ainda não temos nada planejado. Compartilhada. Isso a gente ainda não tem nada, assim, certo. Mas eu falo, gente, só de a gente ter essa organização, eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa em algum momento, já elimina um monte de frustrações, de dor, de sofrimento, de baque. Então, as pessoas precisam saber disso. E aí, o que você gostaria de complementar aqui, talvez de dica para quem talvez não pensa ainda dessa forma? Eu tô super feliz de escutar isso. Assim, todos o áudio volta para você. Eu tenho uns pra mim, eu também peguei um pra mim já. Por quê? Porque é uma maturidade isso. Né? Vocês entenderem exatamente o que acontece e como prevenir. Mas como eu falei, foi na dor que a gente aprendeu, dor, né? Exatamente. Mas é divulgar isso para as pessoas pararem em casa agora, parar para pensar e falar assim, nossa, e se fosse comigo? Né? E se fosse com meu esposo? E se fosse com os meus pais? Do seu olhar, eu só complementaria uma coisa. Vocês são casados em corregime. Comunhão parcial de bens. Parcial de bens, né? Hoje, é assim, se um de vocês vem a faltar, como vocês não têm filhos ainda, vai voltar para os pais de vocês 50%, e o outro 50% fica com o cônjuge. Talvez pensar num testamento. Porque o que eu acho que é justo nessa situação?
que se vocês construíram uma casa juntos, ela é de vocês. Sim. Como que 50% volta para os pais? Uhum. Talvez fazer um testamento para deixar a parte disponível, que a parte disponível é assim, do meu patrimônio, 50% eu posso dispor e 50% eu tenho que deixar para os meus herdeiros necessários, que são ascendente, descendente e cônjuge, hoje. Na parte disponível, você deixa a maior parte, ou a totalidade, para o cônjuge. E aí, da parte que não é disponível, você vai ficar 50-50 ali. E aí, você deixa um seguro de vida para a pessoa poder comprar, né? O cônjuge que sobrevivente pode comprar do sogro, da sogra, essa parte. Isso a gente pode fazer, pode pensar. O Código Civil tá para mudar, já tá num projeto de lei que vai deixar um pouco mais difícil a situação do viúvo, da viúva sem filhos. Vai tudo pro pai pelo projeto, vai tudo pro ascendente. Então a gente vai ter que pensar nessa forma de fazer e deixar mais coberto com seguro maior a partir da hora que esse projeto de lei passar, né? Mas e aí que eu falo, a advocacia, ela é principalmente nessa área, ela é uma alfaiataria. Não é você ir na loja lá, fast fashion, e comprar um casaco para todo mundo. O mesmo casaco G serve para um gordinho e serve para um alto. O planejamento sucessório, ele é alfaiataria. Caso a caso, Caso a né? caso. Então, a gente vai olhar se tem filho, se não tem, casal, tem sogro, não tem, né? Os sogros estão vivos, não estão. Tudo isso a gente tem que olhar, é uma alfaiataria que a gente faz ali de cada caso. E pensar também que planejamento patrimonial, sucessório, ou um planejamento que eu falo para a mulher, tenha o seu próprio planejamento patrimonial, ele é uma reconstrução que toda hora tem que olhar. Porque toda hora a situação muda. Você compra um bem, você vende um bem, você resolve que já não quer mais morar aqui, quer morar em outro lugar, porque o seu negócio mudou. Fecha uma empresa, abre uma empresa. Tudo isso a gente recalcula a rota ali da família, né? Nasceu uma criança, um filho, veio uma bênção, então a gente tem que pensar agora que tem um filho a caminho. A gente vai olhar como que vai pensar. Então, eu falo, é uma alfaiataria essa advocacia. Que legal. E aí, mais um au pra você aqui. Obrigada. Aproveitem as dicas, hein, gente? Aproveitem. E daí, o cliente fala assim, mas você não pode me dar uma dica? Você não pode, né? A gente tem que olhar. O seu, já tô assim, vocês têm 80%. Calculado. Vocês já vou conversar com ele pra gente fazer o testamento. Gente, testamento é uma coisa que você evita briga na família depois. Porque o que eu vejo de briga... Porque é incrível como que as pessoas mudam quando bate o desespero financeiro. É assim, vira outra pessoa, né? E eu falo muitas vezes pros idosos, né? Pra quem já tem filho adulto, que você sabe a criação que você deu pro seu filho. Mas você não sabe, genro e nora, que criação que recebeu. Então... Né? E genro e nora influenciam na cabeça do filho. Não tem como prever. Eu passei por isso também na minha família. E realmente a gente nem sabe direito quem que influenciou, quem não influenciou, né? Mas na dúvida, no testamento não tem discussão. É o que tá ali. E já vi o contrário também. Já vi assim, a gente falava assim, nossa, aquele genro ali vai dar trabalho. Foi o genro que cuidou, foi o genro que não deu trabalho. Aí você fala assim, olha... A gente às vezes acha que conhece as pessoas, depois se surpreende tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, assim, a gente não sabe. E um testamento você deixa a sua vontade. Se faz o testamento e alguma coisa muda, né? Comprou uma casa, vendeu uma casa, nasceu alguém faleceu, algum dos herdeiros ali já não tá mais aqui, a gente tem que ir lá e refazer esse testamento. E o pessoal às vezes fica bravo quando a gente fala isso, porque fala, tá querendo ganhar dinheiro de novo. Não quero ganhar dinheiro de novo. É entender que se a gente, vamos supor, eu faço um testamento e deixo pra uma pessoa, essa pessoa não tá aqui. Aquela cota dela, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Aí a gente vai judicializar a situação que estava resolvida. Né? Sim. Então, por isso que a gente fala, é um investimento. Para quê? Para que a sua família não sofra no futuro. Sim, exatamente. Então, é uma questão assim, você tem que olhar com carinho, é um ato de amor. É um ato de amor, com certeza é um ato de amor, né? Você tá pensando nos próximos, mesmo na sua ausência, o que isso pode impactar, né? E realmente, não é só o que a gente faz em vida, mas também deixar um legado, deixar uma estrutura familiar também. Eu acho que isso é bacana. E Maristela, eu sei que essa semana foi seu aniversário. Inclusive, eu queria te parabenizar aqui, né, no nosso podcast. E aí,
eu queria, pra gente já encerrando aqui também, que você falasse pra gente. Porque eu falo que cada vez que a gente faz aniversário, a gente entra num novo ciclo da nossa vida. Com base em tudo isso que você falou pra gente, esse novo momento, esses projetos que você tem também de elevar a consciência da mulherada. O que você acha que tá vindo aí nesse seu próximo ciclo? Quais são os seus planos aí? Compartilha com a gente, até para as pessoas que tiverem interesse em te conhecer melhor, te contratar, enfim, como te achar. E fala um pouquinho pra gente se você vai trabalhar só no individual mesmo, ou se você tem projetos aí, talvez, de elevar a consciência de uma forma, né, mais massiva. Compartilha pra gente sobre esse seu novo ciclo aí pra mim. Então, eu continuo exercendo a advocacia pelos próximos anos. Família, sucessões, direito imobiliário, que é uma área que a gente vê depois que a família abre o inventário, a gente vê que aquela casa às vezes não tinha um registro, alguma coisa. Comecei a atuar no bancário, que é uma demanda que começou a vir, porque você foi bancária, me ensina isso aqui, me explica, né? Eu olho a situação de inadimplência com um olhar diferenciado, porque eu já tive ali dentro, lá ali dentro eu já tinha esse olhar de não empurrar um produto para as pessoas, ver a melhor solução para o cliente, não só para o banco. E aí, o projeto com as mulheres, palestrar, fazer live, tá tudo na minha agenda desse ano. Podcast já foi aqui, Podcast já foi. Fazer a palestra agora em abril, que nós vamos fazer. Levar adiante essa situação. E também estou nas comissões da OAB, de marketing, falar com o advogado. Por quê? É uma outra dor que eu percebo. Eu já tive colegas que me falaram assim, você consegue dar conta de tanta coisa? Você, de um jeito leve, você não leva para casa, por causa do sistêmico, por causa da PNL. Né? Dá pra perceber eu consigo dissociar. Claro, uma cliente me liga às 6 horas da tarde, sexta-feira, me contando um problema, eu fico chateada. Eu paro para responder. Mas eu penso assim, o que é meu aqui? Separar, né? Separar. Eu vou ajudar, eu vou dar uma solução, eu vou dar uma resposta, mas eu não posso me emaranhar no problema dela. Então eu comecei a pensar, comecei a atuar falando para os advogados também. Tem um projetinho aí para o segundo semestre que é para os colegas. Uau, que legal, muito bom, parabéns. Obrigada. Maristela, foi uma honra falar aqui com você hoje. Por mim, passaria mais tempo. É que a gente já conversa, né? A gente tá sempre lá. Adoro conversar com ela, gente. Mas assim, vamos ter outras oportunidades também. Dia 22 de abril, gente, nós vamos fazer um evento pra mulherada, pra realmente falar sobre assuntos importantes como esse. Depois eu deixo também o link de inscrição aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra quem quiser participar. E vou deixar também os seus contatos aqui, tá, Maristela? Para as pessoas poderem te conhecer mais, te acompanhar. Você também posta bastante conteúdo lá, né? Isso é muito bom. Então, queria agradecer você. E tem mais alguma coisa que você quer compartilhar aqui? Eu que agradeço. Eu fico muito feliz. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que... eu não sei, gente. Eu falo que eu tô elevando cada vez mais o nível da conversa aqui nesse podcast, porque tem muita gente falando mais do mesmo. Eu falo que é importante a gente entrar em assuntos que são tão relevantes quanto outros, que todo mundo tá falando de vendas, marketing. Eu falo, gente, mas às vezes as pessoas estão ali numa situação tão complexa que o problema dela não é venda e não é marketing. E por que ninguém fala disso? Então, eu tô trazendo temas aqui que são extremamente importantes pra gente começar a olhar pra isso com mais carinho também. Então, obrigada pelos seus conteúdos compartilhados, sua história. E parabéns também por toda a sua história. Tenho certeza que ainda vai vir muitos projetos maravilhosos. Conte comigo também pro que você precisar. E é isso, gente. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo episódio. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.